boa tarde, né? Como estão Boa todos? tarde. Boa tarde. É. Então, hoje a gente dá continuidade aos nossos estudos que a gente, na semana passada, né? Nós estamos vendo o capítulo 3, a percepção inocente. Nós estamos vendo a seção 3, percepção versus conhecimento. E hoje a gente encerra ela através do parágrafo 7, que é o último parágrafo, né? Que a gente estudou 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Aqui no livro é página 44, tá? Então, eu queria saber se alguma de vocês gostaria de iniciar lendo. Lê o parágrafo inteiro ou a metade, se sinta à vontade. Alguém gostaria de ler para mim? Ou para nós, na verdade? Então, a Kátia? Por favor, Kátia. Se atacas o erro em outra pessoa, tu te ferirás. Não podes conhecer o teu irmão quando o atacas. O ataque sempre é feito contra um estranho. Tu fazes dele um estranho porque o percebes equivocadamente, e assim não podes conhecê-lo. Tu o temes porque fizeste dele um estranho. Quem gostaria de ler a partir do número 6? Não, vamos fazer assim, Kátia. Até foi bom você ter parado aí. Vamos até aí depois alguém continua. Ficou legal assim, eu acho. Bom, vamos lá. Eu vou ler a primeira frase. Se atacas o erro em outra pessoa, tu te ferirás. Né? Sem dar continuidade ao que foi falado, porque eu continuo explicando isso. Alguém entende isso? Como é que funciona? Se atacas o erro em outra pessoa, tu te ferirás. Vocês só te deram conta disso? Já. Tem algum exemplo para nós aí que você lembre ou não? E tem muito. Vai falar, Leila. Pode falar, Leila. A Nerilene vai ficar pensando dos ferimentos dela. Por favor, Leila. Quanto a esse momento, pela experiência, hoje mesmo eu já tive essa experiência. Isso se voltou contra mim, né? Porque aquilo que eu estava ferindo o outro, eu estava ferindo a mim mesmo, né? Então, essa volta e essa percepção, essa observação foi bem intenso. Então, hoje tive essa experiência e, com certeza, em outros momentos, mas não tinha ainda o entendimento. Deu, Leila? Ou quer falar mais alguma coisa? Deu? Não, bom. Não, tá tudo bem. É só para a gente entender a ideia do movimento e daí depois a gente continua lendo aqui o texto. Nós temos que entender que tudo que, através dessa percepção, né, dos nossos 5 sentidos, né, nós estamos sempre interagindo com o meio. Então, a tendência nossa o meio vem, algo aqui acontece e sai para fora. É um ir e vir, né? É mais ou menos assim que funciona, né? Falando de uma forma simples, né? Como nós normalmente funcionamos. E como nós temos uma mente errada maior do que uma mente certa, a tendência nossa é olharmos e criticarmos, né? Então, quando a gente faz essa crítica, a gente feriu a si mesmo. A gente nunca se dá conta disso, né? Quando nós julgamos alguém, porque, por exemplo, assim, quando realmente eu vou botar coisas emoções mais fortes, porque tudo isso acontece de forma bastante sutil, mas na forte a gente vai entender para chegar no sutil. Quando alguém faz quando nós olhamos alguém fazendo uma coisa errada, e aquilo é muito errado, a gente pode ou não conhecer aquela pessoa, por exemplo, mas nós julgamos ela e sentimos ódio dela, né? Raiva, preconceito. Antes de nós sentirmos aquela raiva e aquele preconceito, ele passou por dentro de nós.
É isso que a gente tem que entender. Então, por isso que fala assim, ó, se atacas o erro em outra pessoa, tu te ferirás. Porque o mesmo ódio que você passou para o próximo, por exemplo, né? Antes dele ir para o próximo, porque você pensa que está no próximo. Não, ele está dentro de você. Te ferirás. Vocês conseguem entender esse movimento? Vocês já sentiram muita raiva, muito ódio e de repente vocês se deram conta de que vocês depois passaram muito mal? Por favor, Nerilene. Isso é muito interessante. A gente leva um tempo para perceber isso, porque agora, com os estudos, né, o nosso nível de amor e de compreensão para com o próximo tende a aumentar, né? Porque a partir do momento que eu tenho a compreensão para com o meu próximo, e eu também me conheço os meus limites, o nível de julgamento diminui, né? Então, quando você vê alguém fazendo algo, aí você pensa 2 vezes, 3 vezes em julgar, né? Aí você já começa a pensar, é meu irmão em evolução, ele tem os defeitos dele, eu também tenho os meus, né? Então a gente começa a ser mais maleável, né? Não ser assim tão dura, tão rígida, né? Com um defeito do outro. E essa dureza e essa rigidez é que no passado nos causava muito atrito, né? E até no momento, às vezes, de vez em quando, causa porque, às vezes, o nosso estresse, os nossos cansaços, no meu caso aqui é o cansaço, né? Os estresses, o cansaço, às vezes eu me pego assim, nesse tipo de coisa. Mas, às vezes, eu também me salvo, apesar do estresse e cansaço, eu já consigo, né, ver o outro com um certo olhar de compreensão, um certo olhar de paciência. Deixa eu dar um exemplo aqui. Esse dia, chegou umas visitas para nós, para fazer o pessoal do estado veio aqui em casa. Aí estacionou o carro lá na frente da nossa casa. O meu irmão chegou, e ele tem uma leve deficiência, meu irmão, né? Chegou com o carro. E ele veio de pedir o moço com educação, né? Para sair, tirar o carro de frente da casa. Ele agiu de forma meio grotesca. E eu estava com o pessoal aqui dentro de casa e ouvi um movimento assim lá fora. E eu pedi licença pro pessoal que estava recebendo na sala e fui lá fora. Mas eu não tinha sacado que aquele moço que estava lá, que era um carro da prefeitura, era o carro do pessoal que estava lá dentro de casa, eu não sabia. Era o motorista do pessoal que estava lá dentro de casa, das 2 mulheres que estavam aqui dentro de casa. Aí eu cheguei e falei, o que está acontecendo? Eu não vou sair daqui. O moço falou assim para mim, eu não vou sair daqui. Falei, o que houve? Aí logo eu saquei. Foi a forma do meu irmão falar com ele, né? Quer dizer, o moço lá na frente da casa, mas ele não ia sair. Aí eu, já sabendo do jeito que o meu irmão é, eu peguei e falei, não, moço, me desculpe, é porque ele às vezes tem uma forma meio grosseira de falar, você me desculpe, ele tem deficiência, por isso que o carro precisa ser estacionado aqui na frente, para facilitar para ele. Você me desculpa, eu falei, dona, eu vou sair bem aqui dessa porta só por causa da senhora, porque se não fosse, eu não ia sair. Aí, tempos atrás, eu ia chamar meu irmão e dar um chega nele. Agora eu simplesmente me calei. Eu não falei nada com ele, não falei, porque ele já sabe do jeito que ele é, entendeu? Ele já sabe o tomzão de voz, a forma grosseira de falar, ali, aquele ar de autoridade, estou no meu carro, na frente da minha casa, entendeu? Então, esse tipo de coisa, hoje, e eu falei, meu Deus, ganhei um pontinho, eu não chamei meu irmão atenção, porque se eu chamasse ele atenção, ele é adulto, ele é um homem de 70 anos, entendeu? Ele sabe, e ele tem conhecimento das coisas.
do lado espiritual. Ele não é nem um ignorante, um leigo, né? Ele sabe do erro que ele cometeu, né? E eu também simplesmente recuei. Fosse tempos atrás, eu ia bater boca. Por que você fez isso? Você foi grosseiro pro cara? Isso é coisa que você fazer? Esse tipo de coisa. E aí a gente vai se protegendo, não é? Porque ia causar um estresse, né? Ia passar um dia, talvez eu ia fazer alguma coisa errada também, né? E ele ia, pá, em cima de mim. Então, isso aí, no passado, eu já vivi muito isso, essa guerra, né? Chamar a atenção do outro, o outro chama a atenção dele, vira uma guerra, assim. E hoje não, hoje eu tô na minha. Estou mais... Que são exemplos, não é? Não, sim. Exemplos, sim. Não é por aí. Você né? tá me ouvindo agora? Tá. Tô. É que eu acho que eu tinha desligado. É bem assim mesmo, a gente vai tornando a nossa vida mais fácil. Mais fácil. Porque, assim, eu entendo o que você quis dizer, pelo menos acho que entendi o que você quis dizer para o seu irmão. A decisão de tornar a vida dele mais fácil cabe a ele, não a você. Cabe, né? Não cabe. Eu tô lidando com 70 anos. Não é uma criança, não é um... Né? E você, como você disse, sei lá, né, menos de 70, porque você tem menos de 70, mas há tantos anos, você às vezes vai lá e ele tem atitudes semelhantes e você tenta conversar e a conversa é sempre do mesmo jeito, termina da mesma forma. Aí você pensa assim, eu estou repetindo o mesmo. Então a nossa nova alternativa é, eu não vou falar nada e ver o que acontece. E às vezes as coisas mudam. E tende a mudar mesmo, né? Porque você vai ficar calma, né? Entende? Mas achei muito bom o seu exemplo. Né? Posso continuar, gente? Pode? Pode. Vamos lá. Não podes conhecer o teu irmão quando o atacas, né? Que é muito semelhante ao exemplo que a Nerilene falou. Que no caso ele é até irmão, mas entenda que o irmão é qualquer um, tá? No livro aqui, nessa ideia. Aí eu falo assim, o ataque sempre é feito contra um estranho. Vocês entendem por que é feito contra um estranho? O cara é meu irmão, mas ele é um estranho. Porque, na verdade, ele não está agindo com o eu superior dele, com o divino dele. Não é isso? Ele está agindo com uma ilusão, um momento de desequilíbrio dele. Né? Mas aqui nessa parte, eu vou ler de novo, o livro está falando para nós. Né? Aí você fez do seu irmão para fora, né? Ou para o meio. Aqui é assim, ó. Não podes conhecer, né? Ele está dizendo para você, no caso para mim, né? Ou para qualquer um de nós aqui, não podes, né? Ou tu não podes conhecer o teu irmão, né? Quando o atacas. Ele fala assim, o ataque sempre é feito contra um estranho. Daí ele fala assim, tu fazes dele um estranho porque o percebe equivocadamente e assim não podes conhecê-lo. Por que ele nessa ideia, a palavra estranho? Quem é o estranho aqui que ele no livro quer nos mostrar? Eu acho que o estranho é aquele que ele pode ser próximo da gente, como um filho, como um amigo, e a gente ataca, passa a ser um estranho para a gente. É bem perto disso que você falou. É porque a gente não vê ele. Não vê. Não é assim? Por exemplo, assim, que nem a Fernanda deu exemplo. Um filho, o outro exemplo, fosse um filho. Por que as vezes têm, né, divergências com o filho, né? Porque a gente não vê o nosso filho. Porque a gente vê alguma coisa que fez algo errado que a gente não gostou. Eu não estou falando de gente que não é para educar, que não existam processos, né? Porque o ego está sempre presente. Mas muitas das vezes os nossos maiores problemas são porque nós vemos as pessoas como estranhas. E aí a gente já parte para a briga. Né? Porque a gente pensa que sabe o que é certo sobre aquilo ali, né? E aí, às vezes, a gente pode até ser educado. Quando eu falo para briga, não quer dizer que você vai chegar gritando com a pessoa. Mas você, às vezes, vai chegar e falando assim, você não deveria ter feito assim por conta disso, 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 disso. Como se a gente já soubesse a realidade.
e a gente sai para cima. Não é normalmente como a gente age? Ou não, eu não sei, eu penso que não é normal. Hoje em dia, já para mim, não é tão normal. Mas antigamente era bem normal, né? Penso eu que era assim. A gente se achava o dono da verdade, né? Com a nossa forma de ver e pensar sobre o mundo. E tudo que nós tínhamos que expressar, nós expressávamos e era o certo. Aí o outro se colocava contrário, aí acontecia o quê? Briga. Kátia, por favor. Sara, o que veio para mim assim também é que será que eu vendo uma situação assim ou uma pessoa, né? Eu olho para quem, na verdade? Quem eu, né? Será que eu estou consciente de para quem eu estou olhando, né? Quem de fato eu estou olhando? Eu consigo me lembrar e reconhecer com quem eu estou falando, e por isso que ele é estranho, porque eu vou olhar para a pessoa. Mas aqui ele está falando do meu irmão, não é o meu irmão sanguíneo, né? Não. É o próximo. Então, como é que eu vejo a Sara, a Sandra, a Nerilene, a Fernanda, a Leila, né? E quem eu vejo nelas? Será que não é isso que ele está querendo falar aqui? Se A eu verdadeira natureza. Isso, se eu entendi, é isso, né? Se eu, né? Tentando traduzir o que você falou para mim, né? Para ver se eu entendi. Que a gente, como a gente já falou algumas vezes, nós temos uma moldura de uma pessoa. Então, dentro daquela moldura tem um quadro desenhado da nossa mente e nós vemos aquela moldura. E ele é uma coisa fixa, né? Quando a gente rompe essa moldura, o quadro desaparece. E aí a gente vê o ser que ela é. Seria isso que você está querendo dizer, né, Kátia? Né? Então, é exatamente isso mesmo. Nós temos problemas, tanto íntimos com o próximo, né, de relacionamento, sejam familiares ou no trabalho, pessoas que nós temos ligações diárias ou contínuas, né? Por conta disso, porque nós somos estranhos. Às vezes moramos na mesma casa 20, 30 anos e somos estranhos. É uma coisa doida essa, né? A gente nunca se deu conta disso. Eu não sei se vocês já se deram conta disso, né? Porque eu, né, assim, tô casada há 30 e poucos anos, mas no início do meu casamento foi bastante difícil. Por quê? Porque não era questão de que não gostava, a gente era estranho, a gente não se via, a gente via molduras, né? Por isso que hoje em dia, né, e penso que nas relações com a família, né, quando tem pai, filho, né, mãe envolvida, e no serviço também. No serviço, muito dos problemas que nós temos com os nossos colegas é porque somos estranhos. É estranho falar isso, né? Mas vocês, é mais ou menos dessa forma. Então, ser estranho significa dizer estar separado de Deus, estar separado do próximo. Por favor, Nerilene. Eu lembrei daquele filme o Avatar, o último. Lembra do filme Avatar? Eu lembro, assim, não sei, é que eu lembro sempre do primeiro, mas fala aí, vamos continuar. O segundo fala, ele toca muito nesse elemento. Aquele ser do outro planeta fala, eu te vejo. No primeiro filme ele também fala. A moça fala para ele. Eu te vejo. Por quê? Porque às vezes nós convivemos com a pessoa e a gente não procura sentir ela, né? A gente só vê por fora, você não consegue captar a essência. Esse ritmo de vida que a gente vive, as telinhas, né? Que a gente está ali, termina afastando a gente do outro. E essa questão também de você, como a Kátia falou aí, que eu também quis colocar essa ideia, de você ver a essência do outro, você ver o divino do outro, né? Porque na hora que ele age de forma indevida, não é ele, né? Não é ele, não é a essência dele que está agindo, né? Que está agindo ali é um momento, como se fala, é uma ilusão. E a gente ataca o quê? Essa ilusão, não é não? Aí essa ilusão é que a gente... Porque se a gente priorizasse a essência, né? E elevasse o nosso nível de compreensão, aí você não cria guerra,
Porque você fala assim, não, isso é uma coisa passageira, isso é uma coisa, ele vai compreender, né? Você se sai de outra forma, né? Para não haver uma guerra, quando você procura ver a essência. É quando o nosso amor, a gente está mais, como é que se fala, sintonizada, a gente está, como é que fala? Mais alinhada a Deus, né? Naquele momento que você está mais alinhado, você consegue ver isso. Mas quando você está nas suas irritabilidades, nos estresses, aí você bagunça. Aí vê algo estranho. Eu assim, né, eu costumo, pelo menos a mim, quando eu vejo uma pessoa que ela não está muito bem, eu sempre olho e falo assim, eu também já fui assim. Porque eu me separo da pessoa na hora. Porque eu lembro que eu não sou diferente dela, né? Ou então eu lembro, ontem eu estava igualzinho, né? A gente fala, né? A gente lembra disso. E aí se torna mais leve. E a pessoa não se torna estranho, por quê? Porque você daí reconhece que ela tem a sua natureza divina, mas ela também tem o estranho lá dentro. A separação, né? Ela está separada. É só é uma coisa, né? Mas é bem isso mesmo. É. Muito bom. Vamos lá, ó. Tu o temes, né? Porque o fizeste dele um estranho, né? Por isso que a gente ataca, né? Aí ele falou assim. Aí eu vou continuar lendo aqui, ó. Percebe-o corretamente, de modo que possas conhecê-lo. É mais ou menos o que a gente conversou, né? Percebe-o corretamente para que possas conhecê-lo. Porque às vezes a gente está vendo uma parte escura da pessoa, né? Nós nos vamos dizer assim, direcionamos, ou, né, a palavra certa seria, nós nos focamos na parte escura e esquecemos que ela tem luz lá dentro, né? Como foi falado. Então, se a gente começa a perceber a pessoa verdadeiramente, a gente percebe a luz dela também, porque nós temos a nossa luz aqui dentro, né? Aí fala assim, ó, não há estranhos na criação de Deus. Ele fala, para criares como ele, né? No caso, esse ele está maiúsculo, como ele criou, só podes criar o que conheces e, portanto, aceitas como teu. Deus não conhece suas crianças com perfeita certeza? Ele as criou por conhecê-las. Ele as reconhece perfeitamente. Quando elas não reconhecem umas às outras, não reconhecem a ele. Vou ler de novo que deu para entender, né? É quase um poema isso. Ele fala assim, ó. Não há estranhos na criação de Deus. Por que não há estranhos na criação de Deus? Porque todos somos filhos de Deus. Somos irmãos. Então não somos estranhos, embora a gente não se dê conta. Para criares como ele criou, né? Tá maiúsculo. Só podes criar o que conheces. E, portanto, aceitas como teu. Deus conhece suas crianças com perfeita certeza. Ele a criou por conhecê-las. Ele as reconhece perfeitamente. Quando elas não reconhecem umas às outras, não reconhecem a ele. Então aí é bem a ideia, né? Se a gente vai se conectando a Deus, na ideia, né, dessa parte divina, nós começamos a ver o divino em todas as coisas como Deus vê. E aí passamos a reconhecer todos como os nossos irmãos, né? Isso é uma conversa, mas é algo que já dá para ser, de certa forma, entendido e sentido de uma forma pequena dentro de nós, por conta desse movimento, quando a gente vai fazendo essa ideia, tentando entender que somos todos irmãos, tentando entender que a outra pessoa não é diferente de nós. Por quê? Porque ela tem a separação, ou seja, ela tem a escuridão dentro dela, mas ela também tem a luz, ela também é uma filha ou um filho de Deus que nem nós. Então isso nos transforma, nos dá uma igualdade, e isso faz com que devagar a gente comece a reconhecer a Deus, porque reconhecemos Deus neles também. Deu para entender a ideia ou ficou muito divagação do que eu estou querendo dizer? Né? Porque claro. Tá.
Que bom. Não, né? Ok. Uhum. Mas é mais ou menos assim, eu acho que vocês perceberam o que está escrito aqui, né? Ou se alguém quiser fazer algum complemento, porque a gente vai passar para outra sentença, né? Já acabou o parágrafo 7. Podemos concluir esse ou vocês querem dar continuidade? Deu? Ó, então, a sentença 4. O erro e o ego. Alguém quer ler algumas primeiras linhas para nós aqui, para a gente mudar um pouco das últimas 2 semanas? Né? O erro e o ego, na página 44. Parágrafo 1º. As capacidades... Quer ler, Fernando? Posso ler? Por favor. O erro e o ego. As capacidades que possuis agora são apenas sombras da tua força real. Todas as tuas funções atuais estão divididas e abertas ao questionamento e à dúvida. Isso é assim porque não tens certezas quando ao modo como vais usá-las e és, portanto, incapaz de conhecimento. Tu também és incapaz de conhecimento, porque ainda podes perceber sem amor. A percepção não existe até a separação introduzir graus, aspectos e intervalos. O espírito não tem níveis. Todos os conflitos surgem do conceito de níveis. Só os níveis da Trindade são capazes de unidade. Os níveis criados pela separação não podem senão conflitar. Isso é assim porque eles são sem significado uns para os outros. Muito bom, né? Então vamos lá, ó. As capacidades que possuis agora são apenas sombras da tua força real. Vocês já se deram conta disso, né? O que quer dizer essa frase? Por quê? Assim, é o meu entendimento, né? Nós somos mais poderosos do que imaginamos, né? Então, antes nós achávamos que éramos pecadores, que nós, né, não valíamos muita coisa, né? Porque a gente não se considerava um filho de Deus, a gente se considerava um pecador, né? Cheio de pecados, cheio disso, cheio de culpa, né? A gente se via dessa forma. Hoje a gente já entendeu que não é dessa forma, né? Cometemos erros, né? Às vezes nessa vida e em outras, sem dúvida, erros por escolhas ruins, né? Mas a ideia do pecado, toda essa culpa, ela vai devagar sumindo dentro de nós. Aí o que acontece? A gente fala assim, as capacidades que possui agora são apenas sombras da tua força real. Por que é da sombra da tua força real? Porque a gente já entendeu que existe um poder divino dentro de nós, mas isso não quer dizer que ele ainda é 100% real. Então, vamos dizer assim, que muitas coisas são sombras em nós, né? Então, ou seja, sombras, né? Então, de vez em quando, essa sombra, vamos dizer assim, essa ideia do divino, ele aparece em nós. E aí a gente vê a nossa grandeza. Ou não? Vocês já tiveram esse momento? Já, Sim, né? sim. Eu entendi assim. Então, ó, as capacidades que possui são apenas sombras da tua força real. Então, assim, essa pequena grandeza ainda é uma sombra da nossa força real, mas ela já nos mostra que somos capazes. Deu para entender o que eu quis? Pelo menos é assim que eu entendi a frase. Assim, ó. Todas as tuas funções atuais estão divididas e abertas ao questionamento e à dúvida. Isso é assim porque não tens certeza quanto ao modo como vais usá-las e és, portanto, incapaz de conhecimento. Então é mais ou menos isso. A gente agora está entendendo a ideia da mente certa e da mente errada, né? Entendendo que nós não somos esse monte de turbilhões e de insanidade que passam dentro da nossa mente. Mas, ao mesmo tempo, a gente ainda tem muitas dúvidas e tem que colocar em questionamento muitas coisas, porque a gente tem pouquinho conhecimento. Não é isso? Vamos dizer que o conhecimento que chegou a nós e que talvez tenha ficado, nós passamos a entender que tudo que passa na nossa mente tem 99,9% de chance de ser ilusão, de não ser verdadeiro,
Então, se nós começamos a olhar por esse prisma, nós entendemos, nós ganhamos um conhecimento, porque passamos a trazê-lo para dentro, mas sabemos que aquilo ali é um pequeno grão de muitas coisas que podem vir. Entenderam? Ó, todas as tuas funções atuais estão divididas e abertas ao questionamento e à dúvida, né? Ou seja, porque passou... Não, porque não é mais um questionamento e uma dúvida sem função. Nós passamos a olhar os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, colocando eles de um outro prisma, de uma outra forma, questionando e duvidando deles. Aí ele fala assim, isso é assim porque ainda não tem certeza quanto ao modo como vais usá-las. Daí ele fala assim, e és, portanto, incapaz de conhecimento. Aí ele fala assim, tu também és incapaz do conhecimento porque ainda podes perceber sem amor. Por quê? Porque a gente ainda vive muito separado de Deus. Separação de Deus é percepção sem amor. Não é assim? É. Assim, eu estou conversando em função do livro. Ou seja, a gente sabe quando a gente está perdido nos nossos pensamentos e sentimentos equivocados. Não há amor ali. Porque há julgamento, a crítica, medo, aí é uma lista da parte da sombra ou da escuridão, né? Daí ele fala assim, a percepção não existia até a separação, introduzir graus, aspectos e intervalos. O espírito não tem níveis e todo conflito surge do conceito de níveis. A percepção não existia até a separação, introduzir graus, aspectos e intervalos. Por que não existia antes da separação, da percepção? Porque... Do amor? Não, ó, a percepção não existia até a separação, introduzir graus, aspectos e intervalos. O que é a percepção? Percepção é a capacidade de perceber com o quê? Com os 5 sentidos, né? Então, antes, os sentidos que nós usávamos, né, eram os sentidos do ser. Com o corpo, nós temos os sentidos do ser e os sentidos do corpo. Vou botar assim para ficar mais fácil a ideia, para a gente entender o que eu estou querendo dizer, né? Aí, então, a percepção não existia até a separação. Quando a gente se sentiu separado de Deus, passamos a ter a ideia da percepção. Porque a percepção, ela passou os 5 sentidos do corpo e todos os sentidos, né? Eles passaram a ser utilizados pelo ego. Por isso que o nome é o erro e o ego. Então, antes, porque ele fala assim, ó, o espírito não tem níveis. Não tem níveis. E todo conflito surge do conceito de níveis. Quando ele fala que níveis, introduziu graus, aspectos e intervalos, né, a separação, é porque quando coloca graus, intervalos e separação, é quando a gente começou a se comparar um com o outro. Ah, certo. Quando a gente começou a pensar sobre o outro, julgar o outro, nos compararmos com o outro, porque a gente perdeu a sensação de que somos todos filhos de Deus, então a gente passou a olhar para fora e buscar alguma coisa ilusória para satisfazer algo que não era verdadeiro. Estão dando para entender a ideia? O que eu estou querendo dizer? Como é que esse movimento, né, pensando numa ideia de que um espírito total, com total união com Deus, de repente, né, que nem aquele movimento, ele se vira e se vê, olha para frente e vê o escuro. E aí ele olha aquele escuro, né, que é aquela sombra projetada de si mesmo, e ele começa a catalogar, colocar graus, colocar níveis. Né? E isso a gente vai perceber daí, esses mesmos graus e os níveis, a gente pode ver no mundo coletivo. Uma pessoa é mais feia ou mais bonita quando ela é assim ou assado. Uma pessoa é mais rica ou mais pobre quando ela é assim ou assado. Uma pessoa é mais inteligente quando ela é assim, ou graus e níveis. A gente foi botando graus e níveis, né? Aí a gente se tornou virou uma bola
e que não tem como mensurar de insanidade, quando na verdade não existe nada disso, só existe o Filho de Deus, o Espírito, né? E aí a gente criou uma ilusão imensa, véus e véus né? E pensamos que aquilo é verdadeiro. Deu para entender a ideia do que eu estou querendo dizer, né? Acho que deu, né? Hoje eu não estou pegando o negócio. Vamos lá. Aí ele fala assim, ó. O espírito não tem níveis e todo conflito surge do conceito de níveis. Então é mais ou menos o que eu disse. O espírito não tem níveis. Você não, o meu espírito é maior ou melhor que o seu. Não, espírito é espírito, né? Por isso a ideia da irmandade. Ele fala assim: só os níveis da Trindade são capazes de unidade. Aí a gente já conversou isso. Quem é a Trindade? Pai, Espírito Santo. Exato. Pai, Filho, Espírito Santo. Essas três forças, elas estão aqui, né, para nos ajudar. Quando elas estão em ação, elas se tornam um, porque nós nos tornamos um com Deus. Então, por isso que fala que, embora existam as três forças, elas são capazes de unidade, né? Porque quando a gente se lembra da ideia do perdão, pedimos ao Espírito Santo, tem a ideia do Pai, tem a ideia do Cristo, ou seja, todas essas três forças, né, dentro de nós, que às vezes a gente pode, sei lá, às vezes a gente pode ter uma ideia, vir a nós a ideia do Cristo, né? Porque eu penso assim, na minha ideia, né? Isso é o pensamento meu, mas o Cristo é meu irmão, né? Entende? Porque o Cristo é o Filho, né? Então a ideia é essa, né? O Pai é o Pai, né? No sentido de, né, da força. O Espírito Santo é a ideia da mãe, então a Trindade é a família, né? A representação, essa família mora dentro de nós. Quando a gente se conecta a ela, nós estamos em unidade com Deus. Eles são únicas três coisas ou três forças capazes de criar a unidade interna, né? Então, é assim que eu entendi. Eu não sei se alguém quer falar alguma coisa sobre o que eu acabei de falar ou complementar. A percepção não existia até a separação. Introduzir graus, aspectos e intervalos. O espírito não tem níveis e todo conflito surge do conceito de níveis. Só os níveis da Trindade são capazes de unidade. Por favor, Kátia. Sara, você pode explicar um pouco a respeito da mãe? Como da mãe? Porque você falou, né, o pai... É que assim... foi a mãe, né? Então, é que assim, isso é um... assim, dentro de várias linhas esotéricas, filosóficas, né, existe a ideia do Espírito Santo, né? Ele pode ser representado em várias outras religiões e filosofias do Espírito Santo. Então, dentro do meu conceito, isso é um conceito meu particular, porque aqui ele fala Espírito Santo, só o livro. Ele não diz que Espírito Santo tem a ver com a parte feminina, ele não fala, né, nada sobre isso. Mas, para mim, a força do Espírito Santo, ela é uma força feminina, né? Exatamente porque o Espírito Santo tem a ideia de ser o cuidador, aquele que cuida de nós. E quem normalmente cuida do filho é a mãe. Isso é da natureza, né? Não estou falando que um pai não cuide, né? O pai tem outras funções, né? Olhando simplesmente a natureza como algo funcional. Então, para mim, eu entendo assim. Sim. Né? Mas não porque, né? E ninguém precisa aceitar assim, porque primeiro porque tem um vogal, o Espírito Santo, né? Pela tradução, né? Então, e aí a gente olha e tem uma sensação masculina, mas na Espírito Santo, porque Espírito não tem sexo, então é um Espírito Santo, né? Mas a gente ainda bota gênero, mas para mim o Espírito Santo ele tem essa força, né? O Pai, o Filho e o Espírito Santo, ou seja, a chamada Sagrada Família. Por favor, Kátia, pode falar. Eu perguntei exatamente porque em outros estudos, né, o Marco também fala da Mãe Divina. Sim. Era para linkar isso mesmo. Podemos, é uma percepção, é uma Isso. informação, um conhecimento meu, né, que assim, por isso que eu nem falo muito aqui nesse livro, porque esse livro ele não, pelo menos até onde eu fui, né, porque eu também não li ele inteiro, ele não fala num aspecto, né, masculino e feminino,
né? E ele é praticamente todo no masculino, mas embora ele não queira dizer que tudo é masculino, mas ele usa nessa terminologia, né? Acho que é, né? E aí dá essa impressão de que não tem nada feminino aqui. O próprio Eckhart, ele fala, né, que se você tiver algum problema com o masculino, né, ou achar que tem que ter as duas coisas, esse livro não serve para você, porque ele não trata dessa forma, né? Mas mesmo ele não falando, eu, dentro de mim, para mim é assim que funciona. Por isso que eu falei. Estou explicando aqui o meu pensamento e também, né, eu acho que é aberto aí, né? Porque é importante a gente entender que o Espírito Santo, seja ele como a gente veja ou perceba, ele tem a função de nos orientar e nos levar a essa busca, né, do perdão. Tá? Era isso. Você quer mais alguma pergunta, Kátia? Não? Daí ele fala assim, ó. Os níveis criados pela separação não podem senão conflitar. Isso é assim porque eles são sem significado uns para os outros. Vocês conseguem entender essa frase? Ó, os níveis criados pela separação não podem senão conflitar. Isso é assim porque eles são sem significado um para os outros. Vocês, por exemplo, assim, religião, né? A religião, a palavra religião, ela é religare, né? Religar novamente, né? Ligar novamente. Aí o ego criou 200 religiões. Vocês acham que isso vai dar conflito ou não? Porque cada um fala que a sua religião é a verdadeira. A sua religião é que professa aquilo. A sua religião não sei o que lá. Eu não estou falando contra as religiões, né? O que eu estou querendo dizer é a ideia de que uma pessoa que, se a gente não tivesse esse monte de níveis, né, a gente não tivesse essa sensação de separação, a gente ia simplesmente falar, a minha religião é a ligação com Deus, religar com Deus. Entendeu? Para uma pessoa que tenha um conhecimento ou tenha níveis, né, ou seja, ou está ligada a esses 3 níveis, né, com o caso o Pai, o Filho e o Espírito Santo, ou seja, está em ligação com o presente. Mas aí o ego, ele veio, né, criou um monte de coisas e a gente foi acrescentando, que ele fala assim, ó, os níveis criados pela separação não podem senão conflitar. Isso é assim porque eles são sem significado um para os outros, porque começou a colocar informação. Informação. Porque é assim, porque você vai para o céu? Não, você não vai para o céu. Existe vida após a morte? Não existe a vida após a morte. Existe tal coisa? Não. Ou seja, a gente foi botando. Aí a gente criou isso que a gente tem hoje coletivamente, essa desorganização conflitante, constante, enquanto as coisas deveriam ser muito mais simples se todos nós, né, tivéssemos uma ligação maior com o ser. Coisa que, né, eu não estou querendo dizer que eu tenha 100%, o que eu estou querendo dizer é que nós estamos aqui buscando essa ligação, mas é para a gente entender o mundo lá fora, entender que é assim que é assim que estamos, é assim que nos encontramos, né? Fica mais fácil. E aí a gente vai levando da melhor forma que o nosso ser nos mostrar, ou quando a gente está em ligação com essa trindade, com essa unidade, aí nos capacita, né, com relação a isso. É assim que eu entendo. Vocês têm mais alguma coisa? Sobre esse... É porque a gente terminou o parágrafo 1. Nerilene? Ou seja, nós complicamos, né? A coisa é simples, nós complicamos. A gente fala nós por conta de que a gente entende que a gente tem uma escuridão dentro da mente, mas a gente tem que entender que aí é o ego. Tá? Porque, assim, agora eu sei que eu tenho ego, mas eu tenho ser. Então, eu gosto mais de tentar usar essa parte, o coletivo, né? Porque daí eu, de certa forma, eu entendo que eu tenho aquilo lá de fora dentro, mas ele não deve mais permanecer dentro de mim. É meio uma ideia minha de forma de percepção, de visão, né? Mas é isso mesmo. Complicamos, né? Desde que nós viemos, tipo, saímos do paraíso,
Isso já faz alguns bilhões de anos, ou bilhões, porque a gente não sabe, né? Porque o tempo para nós é 60 anos, 100 anos no máximo, né? A gente está rolando, né? E aí os níveis, todos esses graus, tudo isso a gente veio, ou seja, aí a gente olha pensando assim, nossa, eu tenho que ir para o céu, parece que o céu está longe. Deus está longe, mas aí você lembra, se você é filho de Deus, pelo menos é assim que eu encaro, né? E aí a paz volta, né? A gente sente algo bom dentro. Então aí nessa hora eu me sinto um com Deus, né? Provavelmente a minha distância, se fosse para medir ou para dizer, né, a totalidade com Deus, né, como a gente gosta, porque a gente é imaginativo, né, a gente quer, né, é longa, mas aqui nesse momento é muito bom quando a gente sente essa sensação de paz interna, né? Aí essa conexão ela se torna mais, sei lá, aí entra a ideia até da história da força real. A gente entende que tem uma força real dentro de nós, uma força que a gente não via. Essas coisas elas vão se mostrando devagarinho dentro de nós, né? Conforme fala aqui no livro, né? Por isso que eu acho muito interessante, assim, né? Hoje eu penso que é aquela coisa, o ego existe, mas ele não deve mais dizer nada para mim, como eu devo ser e como eu devo me comportar, né? Embora de vez em quando ele, como você disse, ele pega a gente com as calças na mão e joga a gente lá, mas hoje em dia é mais fácil de levantar do que antes. Pelo menos para mim é. Aí, o parágrafo 2, ele fala assim, a consciência, o nível da percepção, foi a primeira divisão introduzida na mente depois da separação, fazendo com que a mente seja um preceptor ao invés de um criador. Vou ler de novo. A consciência, o nível da percepção, foi a primeira divisão introduzida na mente depois da separação, fazendo com que a mente seja um perceptor ao invés de um criador. Vamos pensar assim, né? Sei lá, eu imagino mais ou menos uma história assim. A gente está lá, todo mundo, né, na luz, sei lá, botar assim, né? A gente sabe que existem fatores, mas vamos fazer uma história para a gente entender a ideia, como é que funciona aqui dentro, né? Isso é só uma história, gente, isso é uma fantasia, né? Assim, vamos dizer que a gente estava lá na luz e aí a gente pensou assim, como deve ser não estar aqui, né? Por exemplo, aí a gente foi para a escuridão. Vamos botar assim, né? Aí, ou seja, saiu da luz e foi para a escuridão. Tomamos consciência que existia algo que não, né? Ou seja, quando a gente tomou consciência disso, ele fala assim, o nível da percepção foi a primeira divisão introduzida na mente depois da separação, fazendo com que a mente seja um perceptor ao invés de um criador. Nós nos demos conta daquilo, né? Ou seja, nós percebemos coisas, mas não como criadores. Nós entendemos que algo aconteceu. É mais ou menos assim que eu entendo internamente. Ou seja, quando a gente cortou a conexão com Deus, né? A partir de que nós nos perdemos aí nessa linha, né? Saímos do seio do Pai, né? Saímos do absoluto e viemos vindo para baixo, né? Conforme a gente foi se perdendo aí, tomamos a consciência de que Deus existia, mas que existia a luz, mas existia uma sensação de separação, porque a gente não estava mais lá. E aí a gente foi vindo. Então aí passamos a ser perceptores, passamos a perceber coisas, mas não sermos criadores. Quando a gente adquiriu esse hábito, adquiriu essa nova visão. É mais ou menos assim que eu consigo entender essa frase, ou explicar ela, mas eu vou ler ela de novo se alguém puder explicar, porque ela é uma frase, para mim, ela está além da minha capacidade. Mas ele fala assim, a consciência, né? E entenda aqui que consciência não é a mesma palavra que a gente conhece nos nossos estudos, por isso que eu estou agora, vocês vão entender. A palavra conhecimento aqui, ela tem muito mais a ver com a palavra consciência, que nós estamos acostumados, do que essa palavra aqui, consciência. Consciência é como se ele dissesse assim, se deu conta, entendeu? A pessoa se deu conta, ele fala assim, né?
né, ou seja, o nível da percepção dela, né, foi a primeira divisão introduzida na mente depois da separação. Aí ele fala assim, fazendo com que a mente seja um perceptor ao invés de um criador. O que é ser um perceptor? Assim, pensando que provavelmente era bem diferente de hoje, né? A gente ainda era mais, mas botando hoje, como é que é a nossa mente? Ela só percebe, ela só olha. Entende? Ela não percebe a ideia, ela não vê a criação, ela não vê as coisas da forma real como elas são. Não é assim? Nós não somos só perceptores, na maioria das vezes? Porque a gente fica assim? Então, quando isso começou a acontecer em nós, né, que a gente se separou, e essa separação ela foi indo aos poucos, gente, não foi assim, me separei. Provavelmente, né, a gente veio descendo de níveis, por isso que níveis, graus, né, fomos descendo, né? Hoje a gente está no nível mais ou menos, né? É mais ou menos assim que eu entendo que aconteceu. Então, isso não foi do dia para a noite, né? E aí nós nos tornamos perceptores, passamos a perceber coisas. E depois que percebemos coisas, o que a gente fez? A gente fala delas. Uma árvore, o céu, pessoa, e não vemos a verdade. Foi uma viagem meio assim, né? Mas é mais ou menos assim que eu consigo entender, gente. Vocês estão em silêncio, tá certo a ideia, mais ou menos, estão entendendo? O meu raciocínio, vocês não precisam concordar com ele. Aí ele fala assim, ó. Daí ele fala assim. Aí ele fala assim, a consciência é corretamente identificada como o domínio do ego. O ego é uma tentativa da mentalidade errada para perceberes a ti mesmo, como desejas ser ao invés de como és. No entanto, só podes conhecer a ti mesmo como és, porque essa é a única coisa quanto à qual podes ter certeza. Tudo ou mais está aberto ao questionamento. Então, olha assim, só. A consciência é corretamente identificada como o domínio do ego. Aí ele fala assim, o ego é uma tentativa da mentalidade errada para perceberes a ti mesmo, como desejas ao invés de como és. No entanto, só podes conhecer a ti mesmo como és, porque essa é a única coisa quanto à qual podes ter certeza. Tudo ou mais está aberto ao questionamento. Então, é mais ou menos a ideia que eu tinha falado. Passamos a olhar para nós e falar de nós. A gente esqueceu quem era. Né? Ou seja, o ego, essa consciência, ela se ligou ao ego, né? Essa ideia, nos tornamos conscientes, é como se, virei alguma coisa, botar assim de uma forma simbólica, sou alguma coisa. Só que essa sou alguma coisa, ele se tornou ligado ao ego, ele não se tornou ligado a Deus. E aí nós passamos a falar de nós mesmos. Eu penso assim que um dia, conforme a gente foi se desconectando, algo apareceu na nossa mente e começou a falar, e a gente pensou que era Deus, ou pensou que era o real. E aí o ego foi devagar minando a nossa mente. É meio assim para ficar mais fácil a gente entender o que eu estou querendo dizer, porque isso é muito além da minha capacidade, né? Mas é mais ou menos assim. Porque a gente hoje já vê, por exemplo, quando a gente não dá muita margem às nossas conversas mentais, algo está atrás daquilo ali. E a gente começa devagar a ver que tem um ser ali atrás. Então, o ego tomou conta da nossa mente. E o ser praticamente inexiste, né, através, né, daquilo que nós vemos e sentimos. Eu penso que foi mais ou menos assim que a gente foi se separando. Da mesma forma que hoje a gente está se unindo. Não é assim? Hoje, de vez em quando, a gente sai da nossa insanidade, a gente sai da nossa conversa insana, a gente sai dessa ilusão toda e consegue, por instantes, estar conectado com algo além, né, com o próprio Espírito, ou com essa Trindade, ou com o Criador, ou com Deus. E nós nos sentimos que há algo maior que isso. Né? Aí é como se, por instantes, a gente se sentisse em casa. Não é mais ou menos assim? Ou não?
Eu sei que é uma coisa assim, mas eu estou tentando entender, eu estou tentando falar dessa forma para a gente sentir os movimentos internos. Conforme a gente vai trabalhando com isso que a gente tem aqui dentro, a gente vai sentindo esse movimento. E aí a gente vai vendo as mudanças dentro de nós e nos percebendo quem somos, porque ele fala assim, ó. No entanto, só podes conhecer a ti mesmo como és, porque essa é a única coisa quanto à qual podes ter certeza. Porque quando você consegue, porventura, ver quem você é, você sabe que é você. Eu não sei explicar, mas é uma parte de você que é aquilo, é real aquilo ali, aquele pedaço de você é real, né? Aí ele fala assim, tudo ou mais está aberto ao questionamento. Ou seja, quando você, né, vê, e tem outras coisas que aparecem em você e você questiona, porque você começa a ver que aquilo ali não é saudável para você, não é certo para você. Não é mais ou menos assim que a gente começa a se questionar e se autoconhecer? Eu não sei se vocês fazem esse movimento. Eu estou explicando mais ou menos da minha forma, mas eu penso que o movimento é meio parecido. Kátia, por favor. Você falou da palavra real, né? Dentro dessa frase aqui, na tua explicação. E aí eu linkei assim, dentro do meu coração, né? Eu senti assim, quer dizer que nada real pode ser ameaçado. Está se referindo a esse real, não é isso? Você fala, quando eu só expressei a palavra, é isso? Sim. A gente vai se dando conta, né? Quando a gente conhece a si mesmo, por exemplo, a ideia é assim, como a gente falou no início, quando a gente julga alguém ou sente ódio de alguém, né? A gente está ameaçando, a gente faz isso porque se sente ameaçado. E quando a gente está fazendo isso, tudo isso é ilusório. Por isso que tudo isso tem que ser questionado. Porque quando a gente passa a questionar essas insanidades nossas, nós percebemos que existe algo dentro de nós que é real, que somos quem somos. E aquilo ali nunca vai ser ameaçado. Porque é verdadeiramente quem somos. Né? É por isso que no início, como fala aqui, né, a gente não sabe no modo como vai usá-las, portanto incapaz de conhecer, ou seja, a gente ainda não sabe bem tudo isso. A gente vai entendendo esse movimento dentro e vai tendo pequenos flashes, pequenos insights de algo real aqui dentro. E aí quando a gente tem esses pequenos flashes e insights desse real aqui dentro, a gente fala, eu quero mais disso. Não é assim? Quando aconteceu com vocês? Eu acho que acontece ainda, né? Ou não? Ou eu estou falando muito fora da casinha? Não, né? A gente se sente diferente. E aí nós nos reconhecemos como ser, como algo verdadeiro. Que isso que a gente está estudando não é mentira. Não é isso? Porque às vezes a gente fala, né? Né? Mas é importante a gente perceber isso dentro do nosso coração, por exemplo, falar dessa forma fica mais fácil, né? Não é? Muito bom. Né? Então tá, gente. E aí, Sandra, tudo certo? Entendeu? Deu, né? Tá. Só porque fica em silêncio, só... Tá. Então eu acho que deu o nosso horário, né? Aí a gente sabe que vai ter um intervalinho de 2 semanas, porque eu vou precisar viajar, então a gente vai ficar 2 semanas sem se encontrar, né? E aí no retorno a gente dá continuidade aqui a partir do parágrafo 3. Pode ser? Tá bom? Então foi um prazer estar com vocês aqui, né? E a gente... Eu não sei se eu vou encontrar vocês domingo, né? Porque eu vou estar em trânsito, mas um grande abraço. Até mais para vocês. Tchau. Obrigada. Boa viagem. Obrigada. Bastante. Tchau.